Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje pra gente conversar mais uma vez, pra gente trocar figurinhas, pra gente descobrir algumas coisas bem legais, descobrir umas coisas bem interessantes, tá bom? Gostaria de pedir a vocês para que vocês sentassem em algum lugar para ouvir isso, respirasse um pouco, escolhesse um lugar bem apropriado, bem tranquilo, para que a gente esteja aprendendo sobre algumas coisas. Eu estava pesquisando, eu estava estudando sobre algumas coisas e a inspiração divina me ajudou a conversar com vocês hoje, tá certo? O tema de hoje é: não seja um pai ou uma mãe agiota. Agiota. O que é ser um pai ou uma mãe agiota? Um agiota, ele é uma pessoa que ele empresta, né, geralmente dinheiro para alguém, e ele confia naquela pessoa, porque ele está emprestando dinheiro. Só que acontece algo muito grave. Ele cobra depois, não é verdade? Ele cobra e depois ele cobra caro. Ele cobra muito caro. Conta-se uma história nos Estados Unidos que eu li num livro, que um agiota, ele estava cobrando um valor muito além da capacidade e do que era justo, né, da pessoa pagar para ele. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Ele foi preso por quê? Porque ele estava exagerando, ele estava cobrando excessivamente algo de uma pessoa que ele não podia fazer isso. André, o que isso tem a ver com pai e mãe? Tem tudo a ver. Hoje em dia a gente cobra muito dos nossos filhos, a gente dá as coisas a eles, mas a gente quer um retorno. A gente quer um retorno muitas vezes absurdo, ou um retorno que satisfaça o jeito e o peso que foi pra gente conquistar. Por exemplo, você paga a escola do seu filho, não é? E você, como você paga caro, você também cobra caro. Porque você sabe o quanto você sofreu, o quanto você batalhou, o quanto você trabalhou para você conquistar aquilo para o seu filho. E aí você cobra dele de uma forma exagerada, excessiva. E o que isso causa nos nossos filhos, que a gente vê hoje, que a gente vê nos dias de hoje? Crianças e jovens e adolescentes estressados, sufocados. É isso que a gente vê hoje. Pais estressados estressam os filhos. Os filhos são estressados, o reflexo é nosso. É meu que sou mãe. É do pai que é estressado. Os filhos também se tornam estressados. Por quê? Essa cobrança é assim, gente, ó. O sistema desse mundo, o sistema financeiro desse mundo nos cobra. Nos cobra porque a gente tem que ter. A gente tem que ter o melhor carro, a gente tem que ter o melhor emprego, a gente tem que ter a melhor faculdade, a gente tem que ter o melhor. O que acontece? A gente passa isso para os nossos filhos. Você tem que tirar as melhores notas, você tem que ser bom em tudo, você tem que ser excelente em tudo. Gente, é uma cobrança tão grande. Você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser o melhor pai, porque você não pode errar, porque você não pode falhar, porque você... Gente, isso sufoca. Isso sufoca, isso aprisiona a beleza de viver, de experimentar as coisas, de descobrir as coisas. Nós estamos tirando isso dos nossos filhos, nós estamos tirando isso dos nossos jovens. A beleza de buscar, de pesquisar, de aprender. Isso está sendo sufocado, isso é uma cobrança muito grande. E o que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos refletir um pouco sobre isso? Ai, Andréa, mas se eu não cobrar muito do meu filho, ele não vai querer fazer nada da vida. Gente, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso
A gente precisa usar da inteligência e do dom que Deus nos deu como pai e mãe para nós educarmos os nossos filhos. E entender que a vida escolar dos nossos filhos é um processo do crescimento deles. E isso tem que ser de uma forma saudável. Gente, ó, para vocês entenderem, deixa eu dar um exemplo. No seu trabalho, por exemplo, você gosta de um trabalho onde o seu chefe é chato, onde ele passa 24 horas por dia cobrando de você, aonde ele não lhe compreende, aonde ele não lhe ajuda, aonde, gente, quem gosta de um trabalho desse? Seja sincero comigo. Quem é que gosta de viver assim? Gente, ninguém gosta. Um ambiente de trabalho bom de se trabalhar é um ambiente saudável, é um ambiente tranquilo, é onde o seu chefe lhe dá a liberdade de você desenvolver o seu trabalho da melhor forma. Porque um funcionário estressado, ele não desenvolve bem. Um filho estressado, ele não desenvolve bem. Aonde só tem cobranças, aonde só tem críticas. Meu Deus do céu, como a gente critica os nossos filhos. Ai, por que você não fez isso? Ai, por que você não fez aquilo? Ai, para! Se torna uma mãe chata, um pai chato. E aí os filhos não querem nem saber de ouvir a gente. Sabe o que meus alunos dizem na escola? Ai, professora, meu pai e minha mãe são muito chatos. É verdade, eu sou uma mãe chata, as minhas filhas já disseram isso. Mas isso não pode impedir com que eu procure observar isso que elas me dizem e eu usar isso ao meu favor. Eu usar isso da melhor forma possível. Peraí, o que elas estão achando de mim? O que é que eu posso fazer para melhorar a educação das minhas filhas? Porque o pai e a mãe é o ponto principal da educação de um ser que se chama nossos filhos, claro. Amém, gente? Vamos parar, vamos avaliar, vamos refletir. Como é que anda o funcionamento da vida dos nossos filhos, dos nossos jovens? O que a gente vê hoje é os jovens querendo se matar, estressados, entristecidos. Eles são crianças tristes, não sorri, tímidos, parados, quietos, e cada vez mais vai se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo. E a gente não sabe o que a gente está fazendo. Não é verdade? Às vezes a gente diz, mas eu tô dando o meu melhor. Eu tô fazendo o meu melhor, eu dou tudo o que ele quer, financeiramente falando, mas isso não supre a vida emocional de um ser humano. Não são essas coisas que suprem. Não são. Eu estava estudando e a gente diz assim, ó. Por que nós temos tantos jovens desmotivados com a vida? O que a gente precisa entender? Para e pensa, tá certo? Vamos refletir, tá bom? Todo processo de crescimento, ele precisa ser saudável para que os resultados sejam positivos e não traumáticos. A gente anda traumatizando os nossos filhos. Eu fui para o salão ajeitar meus cabelos um dia desse e tinha um livro, e o livro falava sobre o curso de direito, faculdade, curso superior, né, de faculdade, e a senhora, a moça, a mulher, estava com o livro nas mãos, né, e eu sou muito curiosa. Aí eu disse, deixa eu ver seu livro, né? Aí eu pedi, aí ela me mostrou, me deu o livro para mim ver. Aí eu olhei, aí eu li a capa, aí eu disse assim, nossa, que legal, você faz curso de direito, é? Nossa, que legal. Aí ela, não, é a minha filha que estuda esse livro. Aí quando eu olhei para a criança, gente, a criança não tinha 5 anos. A criança não tinha 5 anos. Aí eu disse assim, a sua filha está estudando esse livro falando sobre direito? Aí ela disse, é. Aí eu parei e eu pensei assim, não, tudo bem, eu já ouvi histórias e já assisti filmes que tem crianças superdotadas, né? Tem criança que tem uma inteligência, um QI, né, mais elevado do que outros, e aí precisa se trabalhar isso. Mas aí eu fiquei pensando, o que essa mãe
colocando a filha para estudar, ainda com 5 anos de idade, para estudar um curso de direito. Eu digo, não, isso não é possível, não. E eu fiquei quieta na minha para não constranger a mulher, mas isso serviu para mim estar contando isso para vocês. A gente cobra dos nossos filhos o que eles ainda não têm capacidade de nos dar. Não é? Não, porque você tem que saber, vou dar um exemplo, você tem que saber divisão. Se o menino não aprendeu nem adição nem subtração, como é que ele vai aprender a divisão? Com 5 anos de idade, não, porque você tem que seguir uma profissão. Gente, com 5 anos de idade, você já colocar esse peso nos ombros do seu filho, que ele tem que aprender a uma profissão. Gente, calma, calma. Nós somos pais e mães traumáticos e estamos traumatizando os nossos filhos. É complicado, né? Difícil. A cobrança excessiva, ela mata a liberdade e bloqueia a capacidade de se superar e de se reinventar. Educar com sensibilidade com certeza nos custará mais barato e resultados mais significativos. Ah, não, Andréa, eu educo os meus filhos igual meu pai e a minha mãe me educaram. Bastava meu pai olhar. Comigo também foi assim. Meu pai bastava olhar pra mim. Quer estudar, não? O quê? Hoje em dia, gente, as coisas mudaram. As coisas não são mais do mesmo jeito como era antigamente. Se fosse, era mais fácil, né? Mas não são. Não são, as coisas mudaram, os tempos mudaram, nossos filhos estão nascendo totalmente diferente, as coisas mudam e a gente precisa nos adaptarmos, não é? A esse processo de ensino, a esse processo desse dom que a gente tem de pai e mãe, porque antigamente eles agiam de uma forma, hoje a gente age de outra. André, eu não concordo com nada disso que você falou. Tudo bem se você não concorda, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tente, que você vai ver resultados bem positivos. Você vai ver como você trabalhar o emocional do seu filho, você motivar o seu filho, você investir no seu filho, você levantar a autoestima dele, você fazer elogios aos seus filhos, como isso vai ajudar o seu filho a crescer saudável e não estressado, e não desmotivado, triste. Você vai ver. Amém? Vamos procurar desenvolver um trabalho bem significativo com os nossos filhos. Tá certo? Essas coisas eu aprendi com Augusto Cury. Eu tenho lido algumas coisas sobre ele e eu tenho desenvolvido essas coisas dentro da minha casa e tem me ajudado bastante, tem me ajudado muito. E o desejo do meu coração é que outras famílias, que outras pessoas também, porque a gente vê famílias sofrendo muito por causa da gente não saber como agir e como desenvolver uma convivência saudável dentro de casa. E isso é muito, muito importante. Olhe para o seu filho, escute seu filho, diga o que ele tem a dizer. A minha filha chegou em mim e disse assim: mamãe, eu não gosto daquele professor na minha escola, eu não gosto dele. Aí eu digo: não, tudo bem, você não é obrigada a gostar de uma pessoa, mas a mamãe lhe ensina que você precisa respeitar ele. E deixa eu lhe dizer outra coisa. É verdade, seu professor ele pode ser chato, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo outro. É verdade. Tem pessoas assim, né? Quase todas são assim. Mas deixa eu lhe dizer outra coisa. Você tá olhando só para os defeitos dele. Olhe para as qualidades. Ele vem para a sala de aula para lhe ajudar, para passar algum conhecimento que ele tem. Olhe desse lado, olhe as qualidades do seu professor. Observe direitinho, você está olhando só para os defeitos. Olhe para as qualidades também. Todo ser humano é dotado de defeitos e qualidades. Olhe para as qualidades também. Tudo bem. Aí passou, né, alguns dias. Aí quando depois ela chegou em casa, ela disse: mãe, eu disse: o quê? Bem que você falou, mãe.
realmente o professor tem algumas qualidades que dá pra tolerar ele. Aí eu digo, olha aí, tá vendo? A gente costuma olhar só para os defeitos das pessoas. Olhe para as qualidades dos seus filhos. Os seus filhos têm qualidades maravilhosas. Basta a gente olhar e levar essa vida com menos cobrança e menos crítica. Com mais leveza, com mais alegria, com mais satisfação. Aprender a se deliciar com as coisas boas da vida. Tem coisas boas sim. Se você disser que não tem, você não tá olhando direito. Mas tem coisas boas sim. Essa vida tem muitas coisas boas. Eu tenho certeza disso. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.